pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vou estar ensinando para vocês esse suplá aqui, modelo natalino. Caso você não queira fazer com cores de Natal, você pode fazer com a cor de sua preferência, porque ele dá certo também com qualquer outra cor. Eu estou fazendo o modelo natalino porque está próximo aí do Natal, tá bom? Então aqui, pessoal, dependendo de quando você for assistir esse vídeo, você pode estar fazendo aí, então, de qualquer cor aí, que esse modelinho aqui é super fácil, rápido, bem prático de ser confeccionado. Além de ser um modelinho econômico também. Eu gastei, pessoal, 170 gramas para poder confeccionar ele, utilizando aqui o branco e a mescla natalina aqui. Para o nosso passo a passo aqui, então, eu vou estar utilizando os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Como eu falei para vocês, eu utilizei aqui o branco, eu gastei 100 gramas do barbante branco e utilizei também a mescla natalina da Crochética e eu gastei 70 gramas aqui da mescla natalina. A mescla natalina, ela vem aqui, pessoal, o barbante já dessa forma, aí eu vou distorcer aqui para mostrar para vocês. Ele vem, pessoal, um fiozinho aqui douradinho, o branco, o verde bandeira e o vermelho, tá bom? A Crochética possui várias outras cores de barbante mescladinho e fios lisos também. Para você estar adquirindo os barbantes artesanais da Crochética, eu deixei todos os telefones das revendedoras disponíveis na descrição desse vídeo. A medida que ficou aqui o suplá foi a seguinte: de uma pontinha aqui de um biquinho a outra, ele mediu 44 centímetros de diâmetro. Lembrando, pessoal, que o tamanho da peça pode variar de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Este mesmo trabalho pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor também. Espero que vocês gostem demais dessa videoaula e que vocês consigam fazer. Vamos dar início, então, ao nosso passo a passo. Para dar início ao suplá, então, como eu vou estar utilizando o barbante número 6, vou estar utilizando a agulha para crochê número 3,5. Para darmos início, vou começar com o anel mágico. Cada pessoa tem uma forma diferente de trabalhar o anel. Eu faço da seguinte maneira. Com o auxílio do meu dedo, eu vou pegar o barbante, vou passar aqui, ó, por debaixo dele e vou dar 2 voltas na minha direção, deixando um pedaço maior de fio para depois fazer o acabamento. Vou dar uma pequena firmadinha aqui na ponta, vou pegar agora a minha agulha, vou passar debaixo dessa primeira laçada e vou buscar a segunda para dentro da primeira. Eu vou girar a agulha e vai formar estilo um Ezinho. Agora eu já posso buscar o meu fio e faço uma correntinha para dar apoio. Agora eu vou retirar o meu dedo, eu já tenho um anel mágico formado e uma correntinha para não ter o perigo de desmanchar. Para darmos início, eu vou subir com 4 correntes, 3 para ser equivalente ao ponto alto e uma para ser de separação. Feito aqui, então, 4 correntes, eu vou laçar o meu fio, vou vir dentro do anel e vou trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, vamos fazer uma corrente de separação. Laço o fio, volto dentro do anel, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente de separação. Laço o fio, volto no anel, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente de separação. A gente vai seguir essa sequência até completar 12 pontos altos, todos separados por uma corrente, contando as 4 correntinhas aqui, as 3 primeiras como primeiro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 4, tá bom? Então, a gente vai seguir essa sequência até completar 12 pontos altos, todos separados por uma corrente. Vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada. Contando aqui as 3 correntinhas como primeiro ponto, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, todos separados por uma corrente.
Vou pegar agora a ponta do fio do anel mágico e vou puxar para ir fechando aqui o meu círculo. Fechei aqui um pouco o meu círculo, eu não vou fechar ele completamente. Eu vou introduzir agora na terceira correntinha do início, deixando uma de separação. Então, venho na terceira correntinha, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, em todas as carreiras, eu vou subir da mesma forma. Eu não vou subir com 3 correntinhas. Eu vou subir com um ponto baixo e uma corrente, para ficar um pouco mais disfarçado o nosso crochê, tá bom? Então, dou uma alongadinha, vou voltar dentro da terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Vai ser equivalente como se fosse um ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo pontinho que é na terceira correntinha e vou trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui a gente fica como se fosse um aumento. 2 pontos sobre aqui as 3 correntinhas. Faço uma corrente para ser de separação. Vou vir no meu segundo ponto alto e vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando então um aumento. Faça uma corrente de separação. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Vamos seguir essa sequência até ficarmos com 12 aumentos. Então, como a gente fez 12 pontos altos, em cada um dos 12 pontos, a gente vai trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Sempre que fizer o aumento, faça uma corrente de separação. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já trabalhei então 12 aumentos. Para cada um dos 12 pontos, fiz 2 pontos altos juntos, dessa forma aqui, e todos separados por uma correntinha. Para finalizar a carreira, como a gente iniciou com um ponto baixo e uma corrente, eu vou introduzir dentro da correntinha, onde eu trabalhei aquele ponto baixo, e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Agora, sempre a gente vai ter essa sequência aqui para iniciar a nossa carreira e para finalizar. Sempre quando você finalizar, vou desmanchar aqui para mostrar novamente. Você vai finalizar dentro da correntinha onde você fez o ponto baixo e uma corrente. Então, vou introduzir dentro da correntinha, finalizo com ponto baixíssimo. Dou uma leve alongadinha aqui nessa argolinha, vou no próximo ponto. Nele, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Laço o fio, volto no mesmo ponto de base e vou trabalhar mais um ponto alto para formar aqui o nosso aumento. Então, em todas as carreiras, a gente vai iniciar desta forma aqui. Faço, então, uma corrente agora para ser de separação. Cheguei, então, no próximo desenho, onde a gente tem 2 pontos, que é o nosso segundo aumento. Sempre no primeiro ponto, a gente vai trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando o aumento. Faça uma corrente de separação. Próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Faça uma corrente de separação. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês.
Prontinho, já deu uma pequena adiantada. Trabalhando aqui sempre um ponto alto no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto. Note que a cada carreira aqui, a gente está aumentando um pontinho. A gente iniciou a primeira carreira com 12 pontos altos. Na segunda carreira, a gente dobrou, a gente colocou 2 pontos altos juntos em cada um dos nossos 12 pontos. Na terceira carreira que estamos finalizando, a gente triplicou. A gente trabalhou aqui 3 pontos em cada um, onde a gente tinha anteriormente aquele primeiro ponto aqui, tá vendo? A gente vai aumentando um pontinho a cada carreirinha. Então, na primeira carreira, a gente tem 1 ponto, na segunda, 2, na terceira, 3 pontos. Esses 3 pontos é um ponto alto e o nosso aumento, certo? E sempre a gente trabalha uma corrente de separação. Para finalizar, como a gente iniciou apenas com os 2 pontos, que foi um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto, agora eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha da terceira correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, agora sim, eu vou introduzir dentro da correntinha onde eu fiz o ponto baixo e uma corrente, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. A partir de agora, é bem fácil para a gente poder finalizar e iniciar. Aumente aqui um pouquinho a laçada, vai vir no próximo pontinho e vai trabalhar um ponto baixo, uma corrente. Então, sempre para iniciar, um ponto baixo, uma correntinha. Lace o fio, volta no mesmo ponto, trabalha um ponto alto, formando o aumento. Faça uma corrente. Vai vir no próximo desenho. A gente tem 12 desenhos aqui. Vou chamar de desenho o que a gente está iniciando aqui, aumentando, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizados 2 pontos altos, um em cada ponto da carreira anterior, no último ponto, que é o segundo ponto do aumento, a gente vai trabalhar o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, ficando assim. Então, a cada carreirinha, a gente aumenta um ponto. Faça uma corrente de separação. Próximo desenho, a gente vai trabalhar um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto. No último ponto, que ele é o segundo ponto do aumento, vamos fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Faça uma corrente. Note que a gente fica agora com 4 pontos em cada um dos nossos desenhos, certo? Então, a gente vai seguir essa sequência até chegar no final da carreira. Trabalhando 2 pontos altos, faz um aumento. 2 pontos altos, faz um aumento. Sempre que você finalizar o seu aumento trabalhando os 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base aqui no último ponto, faça uma corrente de separação. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui na minha carreira. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, já estou aqui finalizando. Cheguei na direção aqui do meu último desenho. Sempre trabalhando aqui na nossa quarta carreira, 2 pontos altos. E no último ponto, a gente trabalha um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Faça uma corrente. Vou vir no próximo desenho, que foi o primeiro desenho que a gente iniciou, e que a gente vai fazer um ponto alto no primeiro ponto. No próximo pontinho aqui, a gente vai pegar nessa alcinha aqui, que fica do lado, onde a gente tem aquela correntinha do ponto baixo, uma corrente. Fica formando estilo um buraquinho aqui. Então, a gente trabalha aqui um ponto alto, completando aqueles 2 pontos, e aqui a gente tem o nosso aumento, que é um ponto baixo, uma corrente, e um ponto alto que a gente iniciou. Então, para finalizar a carreira, eu vou sempre finalizar aqui, ó, dentro da correntinha onde eu fiz o ponto baixo, uma corrente, fazendo um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, dou uma alongadinha, eu vou vir no próximo ponto, que é o último ponto. Sempre para iniciar a próxima carreira, trabalho um ponto baixo, uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto,
laço o fio, volto no mesmo ponto de base e trabalho mais um ponto alto, formando o aumento. Faço uma corrente aqui de separação. Então, esse buraquinho que a gente acabou de finalizar aqui, fazendo esse ponto, é esse buraquinho que forma aqui do lado do ponto baixo, uma correntinha, tá bom? Então, em todas as carreiras, eu vou fazer iniciando desta forma aqui. Então, eu vou finalizar aqui para ninguém ficar com dúvida, que todas as próximas carreiras vão ser iguais, tá bom? Então, aqui tem um buraquinho formado do lado do ponto baixo, uma corrente. Então, eu vou vir no buraquinho, vou fazer um ponto alto. E agora, dentro da correntinha do ponto baixo, finalizo com um ponto baixíssimo, certo? Todas as carreiras a gente vai finalizar dessa forma. E agora, para iniciar, a gente vem sempre aqui no próximo pontinho, que é o último ponto do nosso desenho, trabalha o ponto baixo, uma corrente, volta no mesmo ponto, trabalha um ponto alto, formando o nosso aumento. Faça uma corrente. Como eu já expliquei para vocês, a cada carreirinha aqui a gente vai aumentando um ponto. Na quarta carreira, a gente tinha 4 pontos, que é 2 pontos altos e um aumento. Na quinta carreira, que a gente iniciou aqui agora, a gente vai ter 5 pontos, que vai ser 3 pontos altos e um aumento. Então, feita uma corrente, próximo ponto eu trabalho o primeiro ponto alto, próximo ponto o segundo ponto alto, próximo ponto o terceiro ponto alto. Finalizados 3 pontos altos fazendo ponto sobre ponto, no último ponto, que é o segundo ponto do aumento, vamos fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, completando aqui 3 pontos altos, um aumento, ficando com 5 pontos altos ao todo, tá bom? Aí você faz uma corrente, vai para o próximo desenho e segue com essa mesma repetição. Então, a gente trabalha 3 pontos altos, faz um aumento. Feito o aumento, faça uma corrente de separação. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui por toda a volta. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a nossa carreirinha. Esta é a quinta carreira que a gente está finalizando, fazendo 3 pontos altos, faz um aumento. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, vou vir aqui onde a gente iniciou o nosso primeiro desenho e vou seguir com a mesma repetição. A gente vai ter 3 pontos altos e a gente sempre inicia com um aumento, certo? Então, a gente vai fazer os 3 pontos aqui para finalizar. Então, trabalho um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, e agora aqui tem um buraquinho ao lado onde a gente fez o ponto baixo, uma corrente, tá vendo? Forma estilo um buraquinho, onde a gente iniciou aqui aquele ponto baixo, uma correntinha. Se você preferir, você pode pegar aqui na correntinha, só que aí vai ficar um pouco mais para baixo o seu ponto. Aqui sempre vai ficar esse buraquinho formado. Aqui você trabalha, então, um ponto alto, completando os 3 pontos. Aí, eles ficam alinhados aqui na mesma direção. Para finalizar a carreira, a gente vai vir dentro da correntinha, onde eu iniciei com ponto baixo e uma corrente, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos iniciar da mesma forma. Dá uma alongadinha, vem no próximo ponto, que é o último ponto, faça um ponto baixo, uma correntinha para ser equivalente ao primeiro ponto, volta no mesmo ponto e trabalha um ponto alto aqui, formando o nosso primeiro aumento. Faça uma corrente de separação. Nessa carreira agora, a gente vai ter 4 pontos altos, um aumento. 4 pontos altos, um aumento. Sempre você vai fazer, após fazer o aumento, uma corrente de separação. Então, aqui eu já completei 3 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Próximo ponto eu completo 4. No último ponto, que ele é o segundo ponto do aumento, a gente vai trabalhar o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, sempre no último pontinho aqui, de cada um dos nossos 12 desenhos, a gente sempre vai fazer um aumento.
a cada carreirinha, a gente vai aumentando um pontinho, tá bom? A gente vai seguir com essa sequência até a gente ficar aqui com 9 pontos altos, um aumento. Faz uma corrente. 9 pontos altos, faz um aumento. 9 pontos altos, faz um aumento, tá bom? Essa daqui, então, a gente está fazendo 4 pontos altos, um aumento. Então, a gente sempre vai aumentar aqui um pontinho a mais a cada carreira. Para finalizar e iniciar a carreirinha, é sempre com essa mesma repetição, tá bom? Quando você estiver finalizando aqui, você vai trabalhar os 4 pontos altos, um aumento, faz uma correntinha. Aqui, então, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, no buraquinho aqui você vai completar o 4º ponto. Aí, você vai finalizar aqui dentro da correntinha, onde tem o ponto baixo, uma corrente, fazendo ponto baixíssimo. Finalizou aqui com ponto baixíssimo para dar início à próxima carreira. Um ponto baixo, uma corrente, volta no mesmo ponto, trabalha um ponto alto, formando o aumento. Igual a gente fez para iniciar essa carreira aqui, certo? Aí, na próxima carreira, como aqui a gente trabalhou 4 pontos altos e um aumento, na próxima a gente vai ter 5 pontos altos, um aumento. Na próxima, 6 pontos altos, um aumento. Na próxima, 7 pontos altos, um aumento. Na próxima, 8 pontos altos, um aumento. E na última carreirinha, a gente vai trabalhar 9 pontos altos, um aumento, tá bom? Então, quando eu chegar na carreirinha de 9 pontos altos e um aumento, eu retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já finalizei aqui a base do nosso suplá. Falei para vocês fazerem até chegar na carreirinha de 9 pontos altos, faz um aumento. 9 pontos altos, trabalha um aumento, tá bom? Então, aqui a gente sempre vai iniciar e finalizar da mesma forma até chegar aqui no final. A gente sempre inicia aqui no próximo pontinho que dá no segundo ponto do aumento, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto para formar o nosso aumento aqui. Aí, faz uma corrente, na última carreira a gente vai ter 9 pontos altos, aumento, uma correntinha. 9 pontos altos, aumento, uma correntinha. Aqui, então, pessoal, agora eu vou finalizar a minha carreirinha. Já trabalhei 8 pontos altos, vou vir no meu último ponto e vou trabalhar o ponto de número 9. Para finalizar, você pode introduzir dentro da correntinha e fazer um ponto baixíssimo, ou alonga um pedaço maior aqui de fio. E aqui você pode cortar, porque eu vou trabalhar com outra cor. Se você quiser fazer esse trabalho com uma cor só, você pode estar fazendo também. Agora, eu vou pegar o meu barbante e vou passar pela frente. Vou pegar agora a agulha para crochê e vou vir no primeiro ponto alto feito de forma normal aqui, passando debaixo das 2 alcinhas do ponto alto. E não no ponto baixo, uma correntinha. Agora, eu vou buscar, então, esse fio para formar a última correntinha. Vou passar assim pela frente e vou dar uma viradinha aqui pro lado avesso. Vou estar pegando nessas 2 alcinhas aqui de trás do nosso último ponto alto feito, que é na alcinha de trás do ponto e na alcinha aqui pegando por dentro assim. Agora, a gente busca o fio, buscou, aqui fica aquela finalização aqui, ó, bem disfarçadinha, não fica aquela marcação grosseira do ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente vai embutir o barbante aqui que a gente finalizou e também o barbante do anel mágico. E eu vou voltar, pessoal, com essa mescla aqui natalina da Crochética, pra gente dar continuidade no nosso trabalho, tá bom? Bom, pessoal, já finalizei aqui, então, a base, já embuti os pedacinhos de fio que ficaram. Se a sua base ficou assim um pouco levantadinha, você pode dar uma puxadinha aqui nela, pra ela poder abrir aqui um pouquinho, pra ela ficar bem assentadinha aqui dessa forma, tá? E agora, eu vou utilizando essa mescla natalina aqui
para ficar um suplá natalino aqui, ó, bem bacana. Essa mescla aqui da Crochética, ela tem aqui o verde, o vermelho, o branco e o fio douradinho aqui, tá vendo? Agora, pra gente poder iniciar, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha aqui na minha agulha. Eu vou trabalhar primeiramente aqui uma carreirinha de pontos baixos, tá? E onde eu vou fazer a carreirinha de pontos baixos? Aqui onde a gente tem aqueles 9 pontos altos e um aumento, eu vou iniciar, pessoal, no segundo pontinho onde a gente tem aqueles 9, tá? Em qualquer um dos nossos desenhos aqui. Então, vou vir no meu segundo ponto alto daqueles 9 e vou iniciar fazendo um ponto baixo aqui. Vou pegar esse barbante aqui e já vou aproveitar para esconder ele fazendo os próximos pontos. A minha carreira aqui agora vai ser de um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, aqui eu não vou estar fazendo nenhum aumento, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto feito. Vou fazer assim por toda a volta aqui do meu suplá. Então, onde eu tenho o aumento, vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto feito. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo apenas, tá? Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada aqui. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já tô finalizando aqui a minha carreirinha de ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Trabalhando a volta toda aqui sem fazer nenhum aumento, apenas ponto sobre ponto. Em todo intervalo de uma correntinha, eu fiz apenas um ponto baixo. Vou vir no meu último ponto, então, e vou trabalhar um ponto baixo para poder finalizar aqui a minha carreirinha. Para finalizar aqui, ao invés de finalizar com ponto baixíssimo, eu vou dar uma pequena alongadinha aqui, retiro a minha agulha e não vou vir nesse primeiro ponto baixo. Eu vou vir do lado avesso para o lado direito, na direção do segundo ponto, e vou buscar minha laçadinha aqui, então, para o lado avesso do trabalho. Se você tiver dificuldade, é só você finalizar com ponto baixíssimo e vir para o próximo ponto, tá bom? Aqui, agora que eu busquei a laçadinha para o lado avesso, eu vou retirar minha agulha para passar o barbante do rolo aqui na frente. Só isso. Agora, eu volto aqui e aqui eu vou dar uma reguladinha. Por quê? Porque eu vou dar início com ponto baixo. Aqui eu tô na direção do meu terceiro ponto. Então, vou voltar aqui e vou trabalhar um ponto baixo dessa forma. Agora, eu vou fazendo até completar 8 pontos baixos aqui, tá? Então, aqui eu já fiz 1, 2, no próximo, completo 3, no próximo, vou completar 4, no próximo, completo 5, no próximo, 6, no próximo, 7 e no próximo, completo 8 pontos aqui, tá? No oitavo ponto aqui agora, o próximo ponto, ele é o segundo ponto do aumento, tá vendo? Então, aqui, eu vou fazer agora 1, 2, 3, 4 correntes. E eu vou estar pulando 1, 2, 3 pontos de base. Eu vou vir na direção do meu quarto ponto e vou prender com ponto baixo. O quarto ponto, pessoal, dá na direção do meu segundo ponto aqui, tá? Como aqui eu iniciei no terceiro, eu trabalhei 8 pontos. Quando eu for finalizar, eu vou fazer um ponto baixo aqui no próximo pontinho aqui no ponto anterior, tá? A partir de agora, eu vou sempre trabalhar 9 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Então, aqui eu já trabalhei 4, próximo 5, no próximo completo 6, no próximo 7, no próximo 8 e no próximo completo aqui, então, 9 pontos baixos. Sempre aqui, ó, o próximo ponto, ele é o segundo ponto do aumento, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E vou estar pulando 1, 2, 3 pontos de base. No quarto ponto, vou fazer um ponto baixo. Vai ficando assim. E dessa forma, eu vou fazer por toda a volta aqui do meu suplá. Sempre o primeiro ponto baixo dando o segundo pontinho alto aqui, onde eu tinha aqueles 9 pontos. Aí, aqui eu completo 9 pontos baixos, fazendo sempre um ponto baixo para cada ponto alto, ponto baixo, perdão, feito da carreira anterior. Toda vez que eu completar aqui
os meus 9 pontinhos. Eu vou trabalhar 4 correntinhas. E vou pular 3 pontos de base. No quarto ponto, faço a mesma repetição. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já tô finalizando aqui a carreira, sempre fazendo 9 pontos baixos, 4 correntes, vamos pular 3 pontos. Então, pulou 1, 2, 3. Aí, aqui a gente vai completar os 9 pontos, porque a gente iniciou com apenas 8. Então, eu vou vir aqui no pontinho e vou trabalhar aqui o meu último pontinho aqui para completar os 9 pontos. Para finalizar essa carreira aqui, como você vai finalizar? Você pode introduzir aqui com um ponto baixíssimo, ou você pode fazer igual eu fiz na carreira anterior, tá bom? Então, dessa forma, eu finalizei apenas com um ponto baixíssimo. Por quê? Porque eu quero minguar os 2 pontinhos aqui. Então, eu dou uma alongadinha agora que eu finalizei com ponto baixíssimo. Vou pegar a agulha do lado avesso pro lado direito, na direção aqui do terceiro ponto, que é o próximo pontinho. Aí, eu vou buscar minha laçadinha aqui pro lado avesso do trabalho. Busquei, agora eu vou voltar pela frente aqui nesse mesmo pontinho, que é o terceiro ponto baixo, se contar aqui desde o primeiro, que a gente tem 9. Então, vou voltar aqui, vou buscar o fio e vou trabalhar o primeiro ponto baixo. Aqui a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo feito e não vamos fazer nos 2 últimos. Dessa forma, a gente vai ficar com um total de 5 pontos baixos aqui agora, onde a gente tinha 9, tá? Agora, pessoal, eu vou estar fazendo uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no intervalo de 4 correntes e vou fazer 8 pontos altos. Então, já trabalhei 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Completei 8 pontos altos aqui na argolinha de 4 correntinhas, eu vou fazer uma corrente, pulo os 2 primeiros pontos baixos. Vou vir no terceiro ponto e trabalho um ponto baixo, vai ficando assim. E aqui, onde eu tinha 9 pontos, eu sempre vou ficar agora com 5 pontos baixos, minguando 2 pontos baixos do início e 2 pontos baixos do final. Aí, você faz uma corrente, vem na argolinha aqui de 4 correntes e trabalha 8 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizados os 8 pontos, na minha tensão de pontos, eu tô fazendo uma correntinha. Se você não achar necessário, você pode trabalhar direto. Pulo 2 pontos baixos de base, vou vir no terceiro ponto e trabalho o primeiro ponto baixo de 5 pontos baixos aqui. Como é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, tô finalizando a carreira. Na carreira, eu fiz 8 pontos altos, uma corrente, mingua sempre 2 pontos do início, 2 pontos do final, ficando com 5 pontos baixos aqui. A gente faz uma corrente, 8 pontos altos. Para finalizar, eu já fiz uma corrente, eu vou vir dentro do primeiro pontinho e vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, quero dar uma sugestão para vocês. Eu vou trabalhar uma carreira com detalhe de ponto siri.
Se você não quiser fazer essa carreira, você pode trabalhar a carreira que eu vou ensinar apenas no cru, que é o branco aqui, que vai dar certinho também, tá? Mas eu acho que fica bem bonito, fica bem bacana esse detalhe aqui. Então, eu vou subir com uma corrente no mesmo ponto que eu finalizei com ponto baixíssimo. Por quê? Eu vou trabalhar uma carreira aqui com a mesma quantidade de pontos baixos. Então, a minha primeira correntinha vai servir como se fosse o meu primeiro pontinho. Então, aqui eu vou trabalhar 5 pontos baixos, tá? Faço uma correntinha. Agora, onde eu tenho os 8 pontos, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente no primeiro ponto. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Como o meu barbante ele tem uma mescla aqui, não dá para vocês visualizarem direitinho. Mas quando a gente passa aqui a próxima carreira, fica bem visível aqui o nosso detalhe. Então, em todos os 8 pontos, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vamos trabalhar assim em todos os 8 pontos, fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. Quando chega aqui no final, a gente já tem uma correntinha aqui, certo? Aí, eu vou vir no primeiro pontinho baixo e vou trabalhar aqui um ponto baixo agora para cada ponto baixo feito. Então, nessa carreira, eu não faço nenhuma diminuição aqui na quantidade de pontos baixos. Vai ficar assim, ó. Olha que bonito que fica. Agora, para iniciar aqui, onde eu faço o detalhe do ponto siri, eu faço uma corrente, onde eu tenho uma correntinha. Vou vir no primeiro ponto dos 8 e vou trabalhar agora um ponto baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, um baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Então, vou trabalhar assim em todos os 8 pontos altos, fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Quando chega no 8º ponto, eu trabalho o ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Aí, eu vou vir no primeiro ponto baixo direto e vou iniciar um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Se você achar necessário fazer uma diminuição aqui na carreira de ponto baixo, você pode estar fazendo, mas fica aqui bem certinho, tá vendo? Então, aqui, para iniciar, da mesma forma, faço uma corrente para iniciar. Vai vir no primeiro ponto, aí a gente inicia o ponto siri, fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Como aqui, então, pessoal, é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando a minha carreira, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já tô finalizando aqui a carreirinha, fazendo aqui onde eu tinha os 8 pontos, sempre trabalhando um ponto siri aqui. O ponto siri, a gente trabalha o ponto baixíssimo e uma corrente em todos os pontos altos aqui. Então, a gente vem aqui no ponto alto, faz o ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha, ficando assim. E aqui eu não minguei ponto baixo, eu trabalhei os 5 pontos baixos aqui. Qual que é a única diferença dessa carreirinha? Quando a gente vai descer, a gente já tem a correntinha. Quando a gente vai subir, após você fazer o último ponto baixo, eu trabalho a correntinha para poder iniciar aqui o ponto siri, tá bom? Aqui, após fazer, então, o ponto baixíssimo, a correntinha,
eu vou vir dentro aqui daquela correntinha que vai servir como primeiro ponto e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu dou uma alongadinha aqui, vou retirar minha agulha, eu vou vir agora no segundo ponto, no segundo pontinho aqui ao lado, e vou buscar minha laçadinha, então, pro lado avesso. Então, eu finalizei dentro daquela primeira correntinha e agora busquei aqui pro lado avesso, certo? Após buscar aqui, eu vou trabalhar umas 5 correntinhas aqui. Por quê? Para não ter o perigo de desmanchar, porque eu vou deixar esse fio reservado. Para não ter o perigo de enrolar, eu vou pegar o barbante, então, e vou colocar em outra direção contrária ao que eu vou trabalhar. Então, se eu vou fazendo aqui do lado, o sentido aqui, ó, pra esquerda, tá vendo aqui, ó? Estou trabalhando com a direita e indo pro lado esquerdo. Então, eu coloco o barbante aqui ao contrário. Agora, vou pegar, então, o barbante que eu fiz aqui no início, para poder dar um contraste aqui no biquinho. Aqui, então, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Se você preferir cortar e depois iniciar, você pode também, tá? Prendi aqui na agulha. Eu vou minguar, pessoal, o primeiro pontinho. Eu vou fazer 3 pontos baixos agora. Eu vou minguar o primeiro e o último ponto. Então, eu vou vir na direção do meu segundo pontinho e vou trabalhar o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que eu vou ter aqui agora. Então, eu vou colocar aqui para esconder, então, esse pedacinho de fio. Próximo ponto eu trabalho o segundo, próximo ponto eu completo o terceiro ponto. Então, eu minguei o primeiro e o último pontinho e deixei o barbante ali reservado. Aqui agora, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer sem trabalhar a correntinha aqui agora. Após fazer os 3 pontos baixos, eu vou enrolar 2 vezes o barbante aqui na agulha. Vou vir agora introduzindo na cabecinha aqui do primeiro pontinho para a cabecinha do próximo ponto, tá? Vou introduzir aqui na cabecinha de um ponto para a cabecinha do próximo ponto. Agora, eu vou buscar aqui o meu fio. Dou uma alongada, tiro as 2 primeiras laçadas, tiro mais 2 e agora eu finalizo o meu ponto alto duplo. Vai ficar assim. Faço uma corrente, laço 2 vezes o barbante na agulha. Agora, eu vou introduzir sempre com a agulha do lado avesso para o lado direito, na cabecinha do segundo ponto para a cabecinha do terceiro ponto. Vou buscar o meu fio, dou uma alongadinha. Tiro as 2 primeiras laçadas, tiro mais 2, finalizo o ponto. Vai ficar com esse efeito aqui agora no nosso trabalho. Faça uma corrente, lace 2 vezes o barbante na agulha. Agora, você vem aqui na direção do terceiro ponto para a cabecinha aqui do quarto ponto. Vai buscar o fio ali, buscou, dá uma alongada para não ficar repuxado, tira as 2 primeiras laçadas, tira mais 2 e finaliza o ponto. Vai ficar, pessoal, dessa forma aqui, ó, com esse detalhezinho. Aqui, então, eu trabalho uma correntinha. Enrolo 2 vezes na agulha, venho agora na direção da cabecinha do quarto ponto para a cabeça aqui do próximo pontinho, sempre pegando na cabecinha de cada um dos pontos, porque aí o nosso ponto siri vai ficar tombadinho aqui, tá? Então, vou pegar aqui o barbante, busco o fio, dou uma alongada para não repuxar. Tiro as 2 primeiras laçadas, tiro mais 2, finalizo aqui o ponto. Eu vou fazer o meu novamente, porque eu acabei pegando ali um pedacinho aqui do ponto anterior, tá? Então, sempre após fazer uma correntinha, a gente laça 2 vezes o barbante na agulha, sempre vem na cabecinha de um ponto alto, na cabecinha do próximo ponto, dá uma alongada aqui para não repuxar, finaliza o ponto alto duplo. A gente vai trabalhar dessa forma em todos os pontos altos aqui, tá? Pegando na cabecinha de um ponto para a cabecinha do próximo ponto. Toda vez que você finalizar o ponto alto duplo, faça uma correntinha. Enrole 2 vezes, vem aqui sempre com a mesma repetição. Faço uma correntinha, enrolo 2 vezes o barbante na agulha. Venho na cabecinha aqui do próximo pontinho, trabalho aqui o ponto alto. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Quando chega aqui no último ponto, eu vou introduzir na cabecinha aqui do ponto alto e eu vou pegar aqui por fora. Se você preferir, você pode pegar nessa alcinha aqui da correntinha da carreira anterior. Só que aqui fica mais apertadinho, mas se você quiser pegar aqui, ó, por debaixo da alcinha, você pode estar pegando aqui também. Aqui a gente tira as 2 laçadas, tira mais 2, finaliza o ponto. Vai ficar, pessoal, com este efeito aqui, ó, na nossa peça. Aqui, eu vou minguar o primeiro ponto, vou vir no segundo e trabalho o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que eu vou ter aqui agora. Então, eu vou minguar o primeiro e o último ponto. E vai ficar com esse detalhe aqui na nossa peça.
E aqui a gente vai fazer isso por toda a volta do nosso trabalho. Aqui eu não tô fazendo correntinha, mas se você achar necessário, você pode fazer. Então, laço 2 vezes, vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto alto, para a próxima cabecinha aqui, sempre com a agulha do lado avesso pro lado direito, dessa forma aqui. Aí, a gente busca o fio, alonga para não repuxar, tira as 2 primeiras laçadas, tira mais 2 e finaliza o ponto. Faz uma corrente, laça 2 vezes o barbante na agulha. Vem agora na cabecinha do próximo ponto, do segundo para o terceiro ponto. E assim a gente vai fazendo até chegar no último ponto alto aqui, fazendo o ponto alto duplo. Vou dar uma adiantadinha aqui no meu para mostrar para vocês como é que vai ficando. Fazendo uma corrente, laça 2 vezes. Faz o ponto alto duplo, uma corrente, laça 2 vezes. Sempre fazendo assim, na cabecinha de um ponto, da cabecinha do próximo ponto. Trabalho o ponto alto duplo. E uma corrente de separação. Já estou chegando aqui no final. Faço uma correntinha, laço 2 vezes. Trabalho o ponto alto duplo, uma correntinha, laça 2 vezes. No último pontinho, você pode pegar aqui por fora, ou aqui na correntinha, você pode introduzir aqui, ó, por dentro da correntinha fica uma alcinha aqui, ó. Então, você pode pegar por dentro dessa alcinha também, tá? Aí, aqui é opcional onde você quer pegar, se você quiser pegar por fora ou nessa alcinha aqui. Quando você finalizar o 8º ponto, pule o primeiro ponto baixo daqueles 5, vem no segundo e trabalhe o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que vamos ter aqui agora. Aí, pessoal, vai ficar desta forma aqui, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já tô finalizando aqui a carreirinha, trabalhando aqui os 8 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha, pegando sempre aqui na cabecinha de um ponto para a direção da cabecinha do próximo ponto alto aqui. Faço uma corrente, laço 2 vezes, quando chega no último ponto, você pode estar pegando aqui, ó, por dentro aqui, ó, da correntinha, ou você pode pegar por fora. Como você achar que vai ficar mais fácil aqui a execução aqui do seu ponto alto, tá bom? Pegando por fora vai ficar assim, tá? E pegando por dentro vai ficar dessa forma aqui, tá? Eu trabalhei das 2 formas. Assim, pegando por dentro fica certinho, pegando por fora fica um pouquinho mais pra baixo. Só que fica bem bonitinho aqui também, tá? Então, após você fazer o último pontinho, pra finalizar aqui, eu vou alongar um pedaço maior de fio aqui, do barbante aqui branco, e vou cortar. Se você tiver dificuldade de fazer a finalização aqui ficar mais disfarçadinha, você pode finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Pra ficar disfarçado, eu vou vir aqui no segundo pontinho baixo, vou buscar minha laçadinha. Busquei minha laçadinha aqui agora, eu vou passar o barbante agora pela frente. Vou virar aqui, vou pegar aqui atrás do meu último ponto alto duplo, pegando na alcinha de trás e pegando aqui por dentro da última correntinha aqui, ó, que é a correntinha do nosso ponto alto.
Dessa forma, eu vou buscar o meu barbante aqui pro lado avesso, porque aí já fica aqui a finalização bem disfarçadinha, não fica aqui aquela marcação do ponto baixíssimo. Então, vou passar aqui o meu barbante aqui mais um pouquinho aqui, para não ter o perigo de desmanchar aqui o meu trabalho, tá? Depois, eu acabo de fazer aqui os meus arremates. Agora, eu vou voltar a trabalhar com a mescla aqui natalina para fazer o biquinho aqui de acabamento, para ficar bem assentadinho aqui os nossos pontos. Eu tinha feito aqui, pessoal, 5 correntinhas. Eu vou deixar apenas 2, então, eu vou desmanchar aqui. Desmanchei aqui, agora eu vou voltar no ponto do meio, onde eu tinha aqueles 3 pontos, e vou fazer um ponto baixo. Feito um ponto baixo aqui agora, para poder fazer aqui o nosso biquinho de acabamento, eu vou trabalhar uma correntinha, vou vir aqui após o primeiro ponto alto duplo no intervalo, e vou trabalhar um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, vou pegar nas 2 alcinhas, vou buscar o fio e vou fechar aqui o picô com um ponto baixo. Vou vir no próximo espacinho e trabalho um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo aqui um picô com ponto baixo. Próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo o picô aqui com ponto baixo. Aqui, pessoal, é o seguinte, você pode fazer essa repetição até chegar no final. Aí, você vai ter 6 picozinhos aqui. Eu vou estar ensinando para vocês de uma forma diferente, tá? Para lembrar um pouquinho mais do Natal, fazer um estilo um pinheirinho aqui, uma pontinha maior. Para fazer aqui a pontinha maior, quando você finalizar aqui o terceiro picô, você vai laçar o fio, vai vir aqui no próximo intervalo e nele você vai fazer um ponto alto. Feito um ponto alto, você vai trabalhar agora 3 correntinhas. Finalizou 3 correntinhas aqui, você vai voltar aqui, ó, pegando nas 2 alcinhas, onde você finalizou aqui o ponto alto, vai buscar o fio e vai fechar aqui o picô com um ponto baixo. Fechou o picô com ponto baixo, agora você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí, você vai voltar nas 2 alcinhas que você finalizou o ponto baixo, vai buscar o fio e vai fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechou aqui com ponto baixíssimo, agora você vai trabalhar 1, 2, 3 correntinhas. Aí, você vai pegar nessa alcinha que você finalizou o ponto baixíssimo e nas 2 alcinhas aqui do ponto baixo, ficando com 3 alcinhas aqui, aí você vai buscar o fio, buscou, você vai fechar esse picô aqui, então, com ponto baixo. Aqui, então, você vai ter um picôzinho menor, um maior e um menor. Você vai laçar o fio, vai voltar no mesmo ponto de base e você vai trabalhar um ponto alto. Então, aqui, você vai ter um ponto alto com um picôzinho menor, um maior e um menor aqui. Para descer, você vai trabalhar agora 3 correntinhas. Vai pegar nas 2 alcinhas aqui, vai buscar o fio e vai fechar o picô com ponto baixo. Aí, você vai vir no próximo intervalo aqui de uma correntinha e vai trabalhar um ponto baixo. Vai ficar assim. Agora, você vai trabalhar 3 correntinhas. Vai pegar nas 2 alcinhas, vai buscar o fio e vai finalizar o picô aqui com ponto baixo. Próximo intervalo, um ponto baixo. Faça 3 correntinhas. Pegue nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza o picô com ponto baixo. Próximo intervalinho, um ponto baixo. Então, em todos os nossos biquinhos, vai ter essa repetição aqui. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha, vou vir no ponto baixo do meio, faço um ponto baixo. Uma corrente, para repetir o meu bico, eu vou vir no próximo intervalo aqui de uma corrente e inicio o primeiro ponto baixo. Dessa forma, eu vou repetir o meu biquinho aqui por toda a volta. Então, aqui eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo aqui o picô com ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, finalizo o terceiro picô. Quando você finalizar o terceiro picôzinho, lace o fio, vem no próximo espaço, inicie com um ponto alto.
faça 1, 2, 3 correntinhas. Pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza o picô com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pegue nas 2 alcinhas, busca o fio, finalize com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Vai voltar agora na alcinha do ponto baixíssimo e nas 2 alcinhas do ponto baixo. Você vai buscar o fio aqui e vai finalizar esse último picôzinho com ponto baixo, fazendo um picôzinho menor, um maior e um menor. Agora, lace o fio, volte no mesmo espacinho, trabalhe um ponto alto. Então, pra gente descer, a gente vai fazer 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza aqui o picô com ponto baixo. Vem no próximo espaço, trabalha um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza aqui com ponto baixo. Vem no próximo intervalinho, faz um ponto baixo. 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza o picô com ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Aí, você vai repetir, pessoal, por toda a volta essa sequência aqui. Para finalizar aqui, a gente faz uma corrente, vem no ponto baixo do meio e trabalha um ponto baixo. Uma correntinha, sempre você vai vir aqui no primeiro intervalo após o primeiro ponto alto duplo e vai iniciar fazendo um ponto baixo, ficando assim. Se você não quiser fazer dessa forma, quiser fazer simples, igual na foto que eu vou deixar para vocês, você vai trabalhar apenas 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza o picô com ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. E você vai trabalhar essa sequência até chegar no final. Você vai ficar aqui com um total de 6 pontos picôs. Fazendo 3 correntinhas, busca o fio, finaliza aqui o picô com ponto baixo. Vem sempre no próximo espacinho, trabalha o ponto baixo aqui. Aí, você pode ver qual forma você quer finalizar aqui o seu suplá, de jeito que você acha mais fácil aqui para você finalizar e como você acha que vai ficar mais bonito, tá bom? Então, vou deixar aqui para vocês essas 2 sugestões. Você pode estar finalizando apenas assim, que fica super delicadinho, fica bem fofinho também, tá vendo? Ou você pode fazer igual eu ensinei para vocês aqui para lembrar o Natal, fazendo essa pontinha aqui um pouquinho maior, tá bom? Eu vou fazer o meu todo dessa forma aqui, mas se você quiser, você pode fazer todinho assim também, tá bom? Então, eu vou dar uma mega adiantada aqui, quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma mega adiantada aqui no meu biquinho final de acabamento. Como eu expliquei pra vocês, você pode fazer com biquinho assim, ou apenas com picôzinhos pra ficar tudo redondinho, tá bom? Deixei, então, as 2 opções pra vocês poderem fazer. Então, aqui, pessoal, sempre trabalhei uma mesma sequência. Eu vim aqui no ponto baixo do meio, trabalhei um ponto baixo, uma corrente, sempre iniciei o ponto baixo após o primeiro ponto alto duplo. Aí, trabalhei um ponto baixo, picô, um ponto baixo. Picô, um ponto baixo no próximo espaço. Picô, aí no próximo espacinho, ao invés de fazer o ponto baixo, eu trabalhei um ponto alto, um picô menor, um maior, um menor e um ponto alto no mesmo lugar. Após fazer um ponto alto, faço um ponto picô, no próximo espaço, um ponto baixo. Ponto picô, um ponto baixo. Para finalizar aqui, então, vou trabalhar o último picôzinho, fazendo 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo com ponto baixo. Eu no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo e faço uma correntinha. Aqui eu posso puxar um pedaço maior de fio e já posso cortar, porque aqui é só agora a gente fazer a finalização. Passo o barbante pela frente. Aqui, como eu quero substituir o ponto baixo, eu vou vir aqui na alcinha aqui por dentro, tá vendo? Aqui tem a alcinha, eu vou pegar aqui por fora, como se fosse um espacinho. Aí, eu vou buscar meu barbante aqui, busquei, vou passar pela frente. Como eu trabalhei uma correntinha, eu vou pegar aqui do lado avesso pro lado direito dentro da correntinha e vou buscar o meu barbante aqui. Agora, é só regular o tamanho aqui que ficou, que vai ficar aqui bem discretinho. Agora, então, é só embutir os pedacinhos de linha que ficaram. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado demais dessa videoaula e que vocês tenham conseguido fazer. Fiquem todos com Deus e até o próximo passo a passo. Tchau, tchau!